guests. Prezados convidados, senhoras e senhores, meu nome é Andrew Williamson e eu sou vice-presidente de assuntos de governo e consultoria econômica da Huawei Technologies. É um grande prazer para mim poder falar com vocês. Na próxima apresentação, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês alguns dos achados-chave e um estudo de pesquisa extenso que completamos recentemente com o grupo Boston Consulting Group, sobre a economia dos países líderes, incluindo o Brasil e o México. Mas para começar e para dar um pouco de contexto, durante o seu recente discurso, Qi Lu, veterano da tecnologia, descreveu como a nossa sociedade estava no começo de uma era revolucionária realmente, na situação da agricultura que estava limitada pelos recursos agrícolas na área industrial, a especialização do trabalho e novas insumos de energia e levavam a um aumento na escala. Na era de informação, esses retornos têm se acelerado ainda mais. Na era impulsionada pelos dados, os principais motores vão ser uma parceria entre setores públicos e privados e o governo entrando na quarta revolução industrial e uso de tecnologias de propósito como 5G, inteligência artificial, computação em nuvem e a internet das coisas. Isso não é somente uma teoria, não é uma hipótese. Os dados mostram que a economia digital tem sido impulsionada muito mais rápido do que outras economias nos últimos anos, e a pandemia da Covid acelerou drasticamente essa transição digital para muitas empresas pequenas e médias. Era ser digital ou ficar no escuro na pandemia. Um dos últimos estudos da União de Telecomunicações, do Sindicato de Telecomunicações, também apresentou a importância do acesso móvel e de banda larga fixa aos cidadãos e às empresas. O ITU descobriu que o aumento de 20% na penetração de banda larga levou ao aumento do GDP de 1,5% entre 2017 e 2019. O impacto foi ainda maior nos países em desenvolvimento. Novas tecnologias como inteligência artificial, 5G, Internet of Things, também dizem os especialistas que farão grandes contribuições ao PIB nessa década. 50%, 15% para inteligência artificial e 12 a 15% internet das coisas. As economias digitais também estão evoluindo rapidamente. Esse quadro ilustra a mudança que a digitalização está tendo ao ter um impacto cada vez maior em diferentes aspectos da economia. Nós estamos familiarizados com a definição central do setor digital até meados dos anos 2000. Isso inclui a fabricação de hardware, software, informações de serviços e telecomunicações. Desde a metade dos anos 2000, estamos vendo a evolução da internet 3.0 com a economia digital na definição estreita, na proliferação de plataformas digitais, aplicativos móveis e serviços de pagamento digital. A economia digital inclui toda a economia, toda atividade econômica que é melhorada ou permitida pelo uso de insumos digitais, incluindo tecnologias digitais, infraestruturas digitais, serviços digitais e dados. Isso se refere a todos os produtores e consumidores, incluindo o governo, que usam esses insumos digitais nas atividades econômicas. Essa década vai testemunhar uma expansão mais fundamental e maior a uma economia totalmente digitalizada, impulsionada por novas tecnologias de propósito digital, Internet of Things, inteligência artificial e computação em nuvem. Todos os setores econômicos praticamente estão passando por essa transformação digital. Se torna ubíqua no processo de eletrificação e parecido ao motor de combustão interna, 100 anos atrás, de grande impacto. Essas definições centrais e estreitas têm sido adotadas por mais e mais empresas. Esperamos que a economia possa criar muitas mais oportunidades potenciais para capturar o valor de forma doméstica, porque as ferramentas digitais podem ser usadas e a produtividade pode ser aumentada pelas firmas locais, no lugar de somente plataformas na internet.
Os dados também sugerem uma forte correlação entre o crescimento econômico e as diferentes definições de economias digitais abertas, etc. Como podem ver nesses quadros, nós medimos isso em diferentes setores de TICs, com valor agregado, e-commerce, no aspecto estreito, e uma indicação da definição ampla das despesas em tecnologia de informação e software nos data centers. As economias mais avançadas e as economias em desenvolvimento passaram por essas mudanças ao longo do tempo. A pandemia da Covid-19 acentuou a necessidade de banda larga acessível e distribuída para muitas casas. Os processos de quarentena e de distanciamento social estabeleceram que essa foi a única forma na qual muitas pessoas podiam continuar trabalhando, estudando, usar seus bancos, se entreter e ter acesso à informação. Os dados a partir de 2020 também apontam para uma mudança íngreme na nossa dependência na infraestrutura digital e na economia digital. De acordo com a perspectiva de mídia e de entretenimento de 2020 a 2025, por exemplo, muitos operadores de telecomunicações estão carregando utilizando mais 50% de dados do que faziam antes da pandemia. Alguns governos não precisam ser mais convencidos, já fizeram um compromisso proativo para o investimento na digitalização. E uma parte essencial da sua recuperação econômica nacional, impulsionando o crescimento de fator total da sua economia. Por exemplo, o novo plano de infraestrutura da China vai investir uma estimativa de 2,6 trilhões de dólares em 5 anos para começar a construção de novas infraestruturas. 7 grandes indústrias vão ser o alvo, incluindo 5G, inteligência artificial, grandes centros de dados, internet industrial, rotas intercidades e construções de altíssima voltagem. A União Europeia, o plano da próxima geração, propõe a criação de um fundo de 750 milhões de euros, 20% dele focado somente nas infraestruturas digitais e nos ecossistemas digitais. A Alemanha investiu 5 milhões de euros para definir MIG, uma empresa de governo para 5G. Provavelmente seja o plano mais ambicioso até agora. Fica claro que o futuro é digital e um plano que vai levar o país de seguidor digital para líder global está em andamento. O governo está focado em investir em 5 indústrias, incluindo 5G, inteligência artificial e saúde inteligente. A África do Sul empreendeu uma série de iniciativas para aumentar o uso do espectro e as limitações de conectividade da inteligência artificial. Também tem grandes planos para melhorar a infraestrutura nacional. O Brasil também fez muito para ajudar a apoiar as empresas de telecomunicações e promoveu a conectividade nas áreas rurais durante a pandemia e continuará apoiando o setor e seu relançamento para o programa econômico. Finalmente, a Tailândia também adotou outros tipos de medidas para impulsionar a conectividade digital, incluindo planos de cadastramento para banda larga com subsídios e velocidades para os clientes. O argumento para a recuperação econômica liderada digitalmente é convincente. Nós achamos que o governo tem um papel ainda mais importante do que nas revoluções econômicas prévias para ajudar a apoiar e conformar a jornada digital. Os retornos sociais serão muito maiores do que os privados. Mas como os governos podem aplicar as melhores políticas e ambientes de negócios para maximizar esses dividendos digitais? Na nossa colaboração com o grupo, com Boston Consultancy Group, nós estivemos de acordo numa relação essencial, e a adoção leva à inovação, o que vai impulsionar mais a adoção e mais a inovação num círculo virtuoso para a economia digital. Há duas ferramentas digitais: promover a penetração universal das tecnologias digitais e melhorar a qualidade da inovação das novas tecnologias digitais. A adoção é simplesmente o uso das tecnologias digitais. Aqui
determinamos o potencial, o tamanho do mercado de consumidor e o perfil dos setores econômicos no país que podem utilizar as transformações digitais. Uma infraestrutura digital de alta qualidade é o pré-requerimento. A inovação é a criação de muitas inovações para consumo doméstico, ou do crescimento no consumo doméstico. A transformação digital é chave e precisa das condições favoráveis para promover ambientes que promovem inovação e startups. Nosso arcabouço de pesquisa conceitualizado é mostrado aqui, mas a base é um governo proativo que pode apoiar, nutrir e acelerar o desenvolvimento econômico digital e a competitividade internacional, principalmente na perspectiva crucial da economia digital. Essas ações de governo têm um impacto na economia digital e influem na efetividade da adoção e o investimento do setor privado necessário para a infraestrutura digital e outros aspectos da adoção digital, como computação na nuvem, economia de algoritmos e a internet das coisas. Isso leva a uma inovação crucial em aumento da produtividade, aumentando os esforços do governo para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento e a colaboração entre a academia e o setor privado. Isso promove a transformação digital, melhorando e ampliando o escopo das ferramentas digitais e das soluções que também lideram a transformação digital e sua extensão para setores mais tradicionais da economia. Em resumo, apoiar um mercado efetivo, impulsionar a adoção digital e a inovação impulsionam o desenvolvimento econômico estável num governo proativo. A economia digital é, claro, muito ampla. A digitalização já está tendo um impacto em muitos setores econômicos, muitos dos nossos trabalhos e até as nossas linhas de educação. Depois de uma revisão profunda da literatura e utilizando o conhecimento extenso do Boston Consulting Group sobre a transformação digital, chegaremos ao próximo patamar do nosso programa de pesquisa com os desafios e oportunidades no desenvolvimento econômico digital nos países. Em resumo, indo de esquerda à direita, temos uma relação simples e a realidade de que a adoção digital leva à inovação digital. 9 forças motrizes têm um impacto na velocidade e a magnitude desse processo. Em primeiro lugar, no começo, tudo tem a ver com a infraestrutura. Quanto mais e melhor a qualidade da infraestrutura digital, melhor a conectividade e a adoção e o uso nacional. Em segundo lugar, a adoção pequena e média de plataformas digitais e soluções é necessária para uma adoção completa, não somente as grandes empresas. As pequenas e grandes empresas são a parte crucial da jornada digital e econômica para os países. Isso depende também do número 3. As habilidades do consumidor e dos funcionários e a consciência digital. O 4 tem a ver com financiamento e o quanto é fácil para as empresas ter crédito e empréstimos para adotar a transformação digital. O 5 é o ambiente regulatório. O quanto ele conduz as empresas, as plataformas da internet e as universidades para inovar, trabalhar com o setor privado e produzir empresas unicórnio. Isso nos leva ao número 6, mais assuntos relativos à qualidade geral do ecossistema de inovação num país. Os últimos 3, 7, 8 e 9 estão diretamente relacionados às atividades do governo e às ações que podem ajudar a apoiar a adoção digital doméstica e impulsionar o desenvolvimento econômico e a competitividade. Nós avaliamos todos os países no nosso estudo, incluindo o Brasil e o México, nessas 9 dimensões, para entender melhor os seus desafios e oportunidades individuais e há lições para todos os países na sua jornada digital.
Há muito mais para discutir sobre as nações digitais e os projetos de países como o Brasil e México, mas por causa do tempo eu vou me focar em achados mais interessantes e recomendações gerais. Esse quadro ilustra o status do primeiro estágio-chave da adoção digital no Brasil. As boas notícias é que o uso da internet e o acesso aumentaram significativamente no Brasil no período de 2010 a 2019, 71% de fato. Tem uma posição relativamente alta em comparação com outros países, mas por baixo da Argentina, da Rússia e do Chile, por volta de 30% da população sendo excluída. Ainda há muito espaço para destruir a barreira digital e enfrentar os empecilhos. Fica claro que muita dessa barreira digital tem a ver com os temas frequentemente vistos em diferentes países, principalmente como 98% das pessoas educadas no Brasil utilizam a internet, mas somente 21% das pessoas com pouca ou nenhuma educação. O uso urbano é muito mais alto do que o rural, e também há uma diferença significativa no aspecto do uso da internet em status socioeconômicos. Também analisamos o uso com Boston Consultancy Group. Aproximadamente 1.700 executivos de fabricação digital e de tecnologia nos países. E vemos que a competitividade nos diferentes países e a transformação exigem continuar adotando somente para se manter. As boas notícias são, no entanto, que o Brasil continua nos principais 10 países nessa pesquisa do BCG, mas vai se tornar a cada vez mais difícil manter essa posição no top 10. A pesquisa também buscou determinar os principais empecilhos para a comunidade de negócios do Brasil e na adoção de tecnologias digitais para a indústria, para a transformação industrial. E pedindo aos mesmos, ou perguntando aos mesmos executivos, esses foram os problemas localizados que estão na tela. O empecilho mais frequentemente relatado, 26% das empresas, exprime uma preocupação na situação atual das capacidades e habilidades. Em segundo lugar, nos lugares onde houve o empecilho da conectividade digital, enquanto a velocidade e qualidade, depois temos a falta de plataformas Internet of Things adequadas para fazer experimentação com elas. Em quarto ponto, os temas relacionados à segurança dos dados. E no quinto lugar, uma falta de soluções de governança interna adequadas para a industrialização digital. Outra observação importante de outra grande área na região. As boas notícias são que os consumidores mexicanos consomem mais de forma alinhada do que a maioria dos grandes países da América Latina. A renda média por usuário está acima de todos na região. E o Chile parece estar numa trajetória de crescimento semelhante nos líderes de comércio eletrônico, muito mais do que outros países da América Latina, como a China. Isso apesar de uma taxa de penetração mais baixa do e-commerce, como podemos ver nos estudos de penetração de e-commerce digital. Vemos níveis relativamente altos de urbanização, incluindo conectividade de banda larga e computação em nuvem, que pode levar a uma maior adoção de e-commerce. Como exemplo, o e-commerce global, através da cobertura universal da internet e logística, leva a uma taxa de penetração de e-commerce maior do que a taxa de urbanização. Poderia ser possível aprender algumas lições deles pelo México. Uma das preocupações dos dados do México são os aumentos de rendas por usuário em e-commerce, e a penetração de e-commerce está crescendo a uma taxa mais baixa do que outros. No México, estima-se que há por volta de 4 milhões de empresas pequenas e médias, 97,4% delas são microempresas, representando somente 12% do crescimento total da produção.
De acordo com a OECD, mais uma vez, o México tem a maior lacuna entre produção das empresas pequenas e grandes em todos os países. A taxa de produtividade entre pequenas empresas de menos de 50 funcionários e as grandes empresas é enorme. E para poder criar pontes nessa lacuna, é chave impulsionar continuamente o crescimento econômico e reduzir a desigualdade na renda no México, no país em geral. E quais são as melhores formas para poder promover essas mudanças? A transformação digital, a digitalização pode mudar a situação para as pequenas e médias empresas, com contratos inteligentes e implantando muitas funções de back-office. Podemos, por exemplo, reduzir os pagamentos atrasados e promover a recuperação de pagamentos. Isso pode permitir que as pequenas e médias empresas possam ter mais clientes. A pandemia da Covid-19 acentuou a necessidade de se tornarem digitais para muitas empresas, para poder promover a resiliência ou para continuar o seu comércio e a sobrevivência. As pequenas e médias empresas que tinham se digitalizado, foi mais provável que conseguissem oportunidades de negócio durante a pandemia, o dobro, do que as menos digitalizadas, de acordo com um estudo de Vonafem. Outros relatórios têm mostrado como a digitalização constrói resiliência de longo prazo, aumentando a receita antes de impostos e aumentando a saída ao mercado de 40% a 50% em média. A pesquisa do grupo PCG salienta que muitos proprietários têm se tornado mais conhecedores dos aspectos digitais, mas a maioria dos processos continuam sendo manuais. Muitos utilizam ferramentas online como banco, pesquisa digital, mas ainda há muito espaço para melhorar as pequenas e médias empresas. O principal problema está no e-commerce, porque somente uma quarta parte das pequenas e médias empresas vendem seus produtos online. Cada vez menos empresas, microempresas, estão aproveitando as oportunidades de e-commerce, o que pode melhorar a cadeia de abastecimentos e as eficiências operacionais e permitir que tenham mais potencial. Há mais informação na nossa pesquisa e nós ficaremos felizes em compartilhá-la. Mas, em resumo, o projeto de pesquisa conclui com o seguinte conjunto de prioridades e recomendações para os governos do Brasil e do México. Número 1, fechar a barreira digital, destruir a barreira digital, permitir maior inclusão. Isso pode ser feito com cursos online para toda a população sobre segurança na internet, bancos e e-commerce e acesso a serviços de governança digital. Procurar as diferenças de conhecimento e fechá-las também. Promover o uso digital em diferentes empresas, principalmente pequenas e médias. Isso pode ser feito introduzindo incentivos nas empresas para o uso de serviços digitais ou reduzir as taxas das plataformas, permitir a experimentação e a transferência tecnológica de grandes empresas para pequenas e médias, permitindo construir a maiores frequências de startups. Também promover uma maior velocidade de transformação do governo, que pode ser uma forma de nutrir os ecossistemas locais digitais, promover o compartilhamento de dados e a interoperabilidade entre as agências e instituições públicas. Quarto, expandir a cobertura das redes para as áreas rurais e remotas, afastadas, e implantar mecanismos reguladores para incentivar os reguladores e os provedores a ampliar os seus mercados, principalmente quando necessário nas áreas de conectividade rural. 5, as lacunas no capital digital humano, aumentar a taxa de transferência de conhecimento entre as empresas e a academia. Número 6, finalmente, as iniciativas de financiamento de volume limitado para poder aliviar as cargas financeiras do setor público. De forma ampla, em 21 países, nos 21 países do foco da nossa pesquisa, nós vimos 9 desafios comuns na inovação e na economia digital, principalmente nos que estão em desenvolvimento.
Por extensão, costumam ser os desafios-chave também enfrentados pelos países da região da América Latina e do Caribe. O primeiro grupo baseado em temas de adoção, desafios e melhorar a taxa de tecnologias digitais. Esse é o número 1. Infraestrutura, cobertura, desempenho ou acessibilidade através da conexão móvel ou fixa de banda larga. Depois, a adoção insuficiente para promover o digital e apoiar a adoção digital. O segundo grupo tem a ver com assuntos relativos à inovação, desafios na criação de tecnologias digitais. E esse é o talento. Nos diferentes países, nós encontramos frequentemente um conjunto de talento insuficiente local para promover o crescimento das economias digitais, com um impulso insuficiente para as atualizações, para a inovação, para reter o talento localmente. E também os fundos não são atraídos o suficiente para os capitalistas de risco em diferentes ambientes de empresas e a falta de financiamento público. Vemos que temos empresas que estão estagnadas ou que estão fixas sem permitir a entrada de outros atores. Outra tem a ver com ambientes de inovação, a falta de uma atmosfera, uma cultura, um mecanismo colaborativo que possa levar ao empreendedorismo, que possa promover o desenvolvimento tecnológico. Depois, a governança digital e local e o papel que o governo tem na transformação digital. Esses são os governos eletrônicos que estão num desenvolvimento atrasado na maioria dos lugares por falta de financiamento ou por falta de pensar fora da caixa. Planejamento estratégico, os planos visionários ou que estão focados somente no curto prazo, sem um design de longo prazo claro, sem marcos ou KPIs quantificáveis. Finalmente, o número 9, a organização de governo tem uma capacidade limitada para as estratégias digitais postas em prática e principalmente no aspecto do governo local. Uma causa raiz comum é a falta de uma organização de alta no governo, no aspecto digital, o poder mobilizar os recursos entre níveis e os instrumentos de políticas. E a nossa pesquisa conseguiu identificar nos 21 países também a frequência na qual cada um desses 9 temas surgiram como os principais desafios enfrentados pelos países, como podem ver nessa tabela aqui. E é interessante saber que a adoção continua sendo a principal área de desafio para os países nas suas jornadas digitais. Infraestrutura limitada em cobertura ou acessibilidade de conexão por bandas largas ou móveis e um apoio insuficiente para a adoção nas empresas, principalmente da digitalização nessas pequenas empresas. E o talento continua sendo o obstáculo mais frequente que vemos na maioria dos países do estudo, uma falta de talentos produtivos com habilidades digitais avançadas, com pouco impulso para atualização tecnológica ou incentivos para reter os talentos. Essas 3 áreas de desafio foram as mais frequentemente identificadas como as importantes nos diferentes países. Para todos os países, mesmo com as dificuldades de recursos e as prioridades que competem, nós recomendamos se focarem nessas 3 áreas primeiro, porque isso pode trazer maiores inovações apoiadas pela governança, uma melhor governança. E um achado-chave da pesquisa é a importância da escala no mercado e o acesso às economias nacionais para poder supervisionar os mercados. Isso nos permite ter uma medida da inovação por referência ao índice do BCG, através de diferentes indústrias, de acordo com o seu PIB. Aparentemente, os dados têm uma grande correlação entre capacidade de inovação digital e o tamanho de mercado de investimento,
isso aumenta exponencialmente. Provavelmente não seja nenhuma surpresa que os líderes do índice de inovação são os Estados Unidos e a China, os líderes preeminentes da economia global digital em muitas medidas, como o tamanho e as receitas das grandes empresas de tecnologia, assim como o número de empresas unicórnio, o financiamento de capital de risco e como abrem caminho nas adoções da tecnologia, como a industrialização e a inteligência artificial. E a pesquisa também nos leva a países como a Coreia do Sul, quanto ao acesso limitado dos pequenos países ao desenvolvimento econômico. Mas num mercado de crescimento de único dígito como a União Europeia, é algo que pode ser feito também em regiões como a América Latina e o Caribe para poder criar suficiente escala de mercado para emular as Chinas e os Estados Unidos desse mundo. Esses maiores mercados na região da América Latina permitirão que as plataformas de e-commerce possam criar suficiente escala para poder avançar com mais força contra os gigantes da internet ou se defender mais das incursões no seu mercado local, promover o talento local e o investimento para impulsionar o seu crescimento para serem empresas unicórnio e mais do que isso. Quero agradecer muito que tenham me ouvido, eu espero que essa informação tenha sido útil para vocês e eu desejo para vocês um fórum muito produtivo.